Não se assustem, essa é apenas a minha sala de estar em reforma. E por enquanto o meu sofá são 2 cadeiras de praia e é isso que temos. Mas hoje eu vim conversar com vocês sobre uma cena do último episódio de Euphoria que me chamou bastante atenção. Aviso desde já que esse conteúdo contém spoiler, então se você está acompanhando Euphoria, já pula, porque esse vídeo não é pra você. No último episódio lançado de Euphoria, o Nate Jacobs foi de arrasta. Sim, ele faleceu. E sinceramente, a pessoa que escreveu o roteiro sobre a morte dele merecia um Oscar, porque eu nunca tinha visto uma morte tão criativa na indústria do cinema até aqui. Ele basicamente foi enterrado vivo. No caixão tinha uma abertura que dava pra uma saída de ar, né, onde eles fizeram essa abertura com um cano pra passar, né, sob a terra, onde ele estava enterrado. E ele ficou tentando gritar por meio dessa abertura durante um bom tempo. Gritou, não chamou a atenção de ninguém, infelizmente, pra conseguir resgatá-lo. Até que, meus amigos, ele percebe que algo estava na luzinha dessa abertura. E aí ele ficou feliz, ele ficou assim aliviado, ele pensou que alguém tinha escutado os gritos dele de socorro. Só que na verdade o que estava nessa abertura era uma cobra venenosa que iria cair por esse cano, entrar no caixão dele e picá-lo diversas vezes até ele vir a falecer. Enfim, acontecem várias coisas, mas a Cassie consegue encontrar onde ele estava enterrado e ao abrir o caixão ela se depara com a cena do rosto dele já começando a se decompor. Esse vídeo todo, na verdade, não era sobre Euphoria, apesar de eu gostar bastante de Euphoria. Esse vídeo, na verdade, é sobre cadáveres em avançado estado de decomposição e um mito bastante comum sobre eles. Quer dizer, é um mito comum na região da onde eu vim. Não sei se é comum em todos os lugares no Brasil, mas vamos lá desmistificá-lo. Onde eu vim era muito comum a gente ouvir que esse fulano de tal foi encontrado morto na sua residência e ele estava morto há tanto tempo que o cadáver até explodiu. Será que isso é verdade? Será que cadáveres realmente explodem? De uma forma extremamente simplificada para vocês, o que acontece é que quando alguém vem a óbito, ainda no seu corpo estão diversos gases que estão trabalhando. Simplesmente porque o corpo não entende de uma hora para outra que ele não precisa mais trabalhar. Então ele vai desligando aos poucos. Quando o corpo entra em decomposição, começa a acontecer um fenômeno que a gente chama de protrusão. Essa protrusão, ela é bastante comum na língua, nos lábios, na região ocular e também no saco escrotal. O corpo começa a se inchar por conta da ação desses gases, mas o corpo incha até a totalidade dos seus tecidos. E do mesmo jeito que o corpo se incha por inteiro, ele começa a se desinchar. O que me chamou a atenção lá na cena de Euphoria, a qual eu comecei relatando sobre, é justamente que sem querer os produtores acabaram registrando esse fenômeno inicial do processo de decomposição que a gente chama de protrusão da língua e dos lábios. O registro da cor da pele do Nate Jacobs também ficou bem realista. Para a cena ficar mais realista ainda, só faltou a protrusão da região ocular. Eu acredito que a produção não teve essa exata intenção, justamente porque eles devem ter associado o inchaço dos lábios e da língua do Nate Jacobs às inúmeras picadas da cobra que ele sofreu enquanto ele estava enterrado, e não ao seu processo natural de decomposição.